boa noite a todos. Eu sou Maurício do canal A Bíblia Como Ela É, Curiosidades de Exegese, né? Eu quero passar, por exemplo, a aula de hoje sobre as origens da palavra, né? Continuando esse estudo, já estamos perto do fim. Mas antes eu quero passar algumas curiosidades, por exemplo, acerca da linguagem. Por exemplo, o ser humano, né, desde quando ele existe na face da Terra, ele acredita que a linguagem que ele possui, a linguagem que ele desenvolveu no decorrer, né, dos milênios, acreditavam que eles receberam, por exemplo, os idiomas, né, as linguagens dos deuses. Um exemplo disso muito interessante é acerca da escritura chinesa. Por que ele escreve de cima para baixo? Porque eles acreditam, por exemplo, que a sua divindade superior, né, que seria Tangpo, ofereceu o conhecimento deles para o homem. Então o conhecimento vem do céu e a terra o absorve. Então você sempre vê esse ciclo, né? Por exemplo, o conhecimento vem de cima, que entra na mente do homem, e o homem pega, ele interioriza esse conhecimento da linguagem dado pelos deuses, né? Por exemplo, vemos em relação à Torá, porque que a pessoa lê da Torá da esquerda para a direita. O interessante é que, se você ver uma criança, quando ela lê abre um livro, ela sempre abre o livro da maneira que nós conhecemos como contrária, né? Para nós ocidentais, ler um livro de trás para frente é totalmente estranho. Mas para o povo do Oriente, principalmente, né, do povo da Palestina, praticamente os hebreus não. Porque para eles a leitura começava a partir do nascer do sol e do poente do sol, né? Então, cada vez que você abre o livro e lê uma página, é como se você lesse uma página da sua própria vida. Você lendo a Torá, você lendo o Talmud até mesmo, né? Você incorpora esse conhecimento para a sua vida, porque quando fechar o último capítulo, você teve uma vida de acordo com os ensinamentos dos sábios rabínicos, né? Seria a leitura, por exemplo, da Torá, né, sobre a visão do Talmud. Então, os judeus têm essa tradição que Moisés ele recebeu duas tradições, né, no Monte Sinai. Ele recebeu a tradição oral e a tradição que ele escreveu, as mitzvot. As pessoas acreditam, por exemplo, que os mandamentos são 10, mas não, né? O povo judeu contém mais de 613 mitzvot, se eu não me engano. Umas 345 positivas e umas 250 negativas. Se eu estiver equivocado, por gentileza, eu gostaria que vocês até me corrigissem para eu poder verificar a respeito. Mas, no total, eles acreditavam nisso, né? Que existiam mais de 600 mitzvot. Mitzvot é o conjunto de mitzvah, que é o conjunto da lei. Por exemplo, a criança, né, quando fazia 12, 13 anos, estudava o quê? O Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa filho da lei. E quem ensinava a lei, né, para o filho era a mãe. A mãe ensinava a criança a interiorizar a lei para que, quando passasse, por exemplo, numa espécie de uma prova oral, né, porque eles seguiam mesmo a Mishnah, a tradição oral, né, então a criança, conhecendo as leis, né, as mitzvot, ela já estava apta, né, para se ingressar até mesmo na comunidade e poder, né, seguir a Torá de acordo com a revelação de Baruch, assim como diz os hebreus, né, os judeus hoje em dia. Ou então chamam de Hashem, ou o nome, porque visto que o nome de Deus é impronunciável, então os judeus pronunciam desta maneira. Então, se eu falar dessa maneira, tá, vocês não se preocupem, porque muitas vezes a pessoa até mesmo interioriza aquilo que ela lê e tenta passar até mesmo de uma forma totalmente didática, ok? Eu quero continuar, por exemplo, algumas palavras aqui, que já estamos no final, né, do nosso ensinamento, algumas palavras relativas ao campo, né? Conforme eu tenho falado nos outros vídeos, os hebreus antigos, né? Então,
eles liam, né, a realidade conforme o corpo, algumas palavras do corpo que eles tinham, usavam como referencial de linguagem, ou então a natureza. Verificamos, por exemplo, o boi, né, que é o Aleph, o Gimel, que é o camelo, o Dalet, que significa, né, porta, né? Interessante que a palavra é Davi, né? Então, são os dois Dalets que formam a estrela, conhecida estrela de Davi. Eu quero verificar aqui, por exemplo, algumas palavras, né, que já estamos quase já no final. Quero falar sobre 4 palavras que são elementos referentes ao campo, né? Que seria a palavra het, tet, samer e zain. Então, a palavra het é cerca, tá? E o som é re. Re, como se você fosse falar house. House. Tet significa serpente, tá bom? Serpente. Então, o som é T ou TH. T ou D. 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 TH. O outro que verificamos é Summer. Summer se lê com o som de S ou SS, né? Se lê assim, S ou S. Lê assim. E temos o último, né? Que é a palavra Design. Design tem 2 acrósticos, né? Na maioria dos livros de hoje se vê como arma. Alguns livros antigos você vê como arado, né? É algo que os bois puxavam, né, para poder arar a terra. Então, essas são as frases, tá? Que essas eram as frases, por exemplo, que norteavam a realidade do povo hebreu, né, no período pré-exílico, visto que a sua realidade era totalmente agrária e cada divindade, por exemplo, tanto os cananitas ou os moabitas, né, as divindades que eles tinham, então eram os Elins e eles eram, como é que eu posso dizer, era a personificação mesmo dessas entidades, né, da natureza, né, que tinham os Elins. Então, por exemplo, os sumérios adoravam as estrelas, né? Então, para eles era uma divindade que chamava An ou Dindir. Interessante que se você vê na cultura suméria, tinha o deus Apsu, né? O deus Apsu, que ele criou, por exemplo, o universo todo, ele ficou totalmente ocioso e apenas existiam a água e a terra. A água e a terra eram sem forma e vazia. Então, tanto a água quanto a terra, né, estavam juntos. E na cultura sumérica, quanto na babilônica, uma chamava An e a outra chamada Ki na babilônica. E na suméria era Ano e Erishgal. Olha, interessante que verificamos, por exemplo, que as divindades relativas à terra eram divindades, por exemplo, vinculadas ao sexo, né? Por exemplo, vemos Ereshkigal, vemos também Ishtar, também vemos Asherah também, né? Que era a esposa do deus El. Então, se vocês quiserem mais curiosidades, como se desenvolve as frases correspondentes, é apenas procurar, tá bom? Nos livros que nós estávamos verificando, tá bom? Aí vocês verificam nos livros, né, as palavras correspondentes entre Aleph até a palavra Zain, tá bom? Muito obrigado a todos, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima aula, do qual que eu falarei também dos elementos da cabeça, da nossa cabeça, tá bom? Não vou falar agora, eu vou esperar apenas mais um pouquinho, porque será a última aula, do qual que você vai entender, por exemplo, o que significa a palavra Ain, P, Kof, Resh e Shin, ok? Então, muito obrigado a todos, tenham uma excelente noite e até mais.